Boas-vindas, seguindo os nossos estudos sobre o tratamento da dependência química. Hoje vamos conversar sobre a prevenção de recaída, assunto muito importante para qualquer profissional que pretende atuar com dependência química. E nós podemos entender a prevenção de recaída como um conjunto de técnicas que visam a manutenção da mudança de hábito. Puxa, se o indivíduo fazia um consumo abusivo de uma determinada substância e após um tratamento ele se torna abstinente do uso desta substância, para se manter neste novo hábito desenvolvido, nós temos um conjunto de técnicas, uma abordagem que é a prevenção de recaída, que também é muito utilizada em muitos outros transtornos e tratamentos, mas com certeza muito eficaz e muito necessária para o tratamento da dependência química e para os processos de reabilitação e de recuperação. A prevenção de recaída, ela reconhece a interação de fatores individuais e ambientais no processo de recaída. Nós temos aqui os fatores individuais, como, por exemplo, a motivação, que se refere ao desejo de manter a mudança. Você, para mudar de um hábito para outro, no caso, para mudar do hábito de consumo de drogas para o hábito de abstinência ou de estar abstinente, nós precisamos de motivação. Essa motivação é do próprio indivíduo. E esse fator, na prevenção de recaída, ele é individual. É o indivíduo que tem a motivação para se manter, para manter a mudança, para se manter naquele novo repertório comportamental. Um outro fator individual são as habilidades de enfrentamento, que são estratégias e técnicas que o indivíduo desenvolve, ou melhor dizendo, vai desenvolver com o auxílio do profissional para lidar com as situações de risco. E nós temos os fatores ambientais, que também têm um papel significativo na recaída. E nós temos aqui, por exemplo, a pressão social, é um fator ambiental de grande significado, de grande relevância na possibilidade de recaída, que diz respeito ao convívio com pessoas que têm comportamentos problemáticos, que fornecem a substância, que convidam o indivíduo para o uso, que chamam o indivíduo para uma festa onde haverá o consumo de drogas, proporcionando fácil acesso, contato, o que pode ser um desencadeador para que a pessoa volte a utilizar determinada substância. Esses são fatores ambientais. Algo que é muito importante quando falamos sobre a prevenção de recaída é a identificação das situações de risco. Serebrenic afirma que identificar essas situações de risco é essencial, porque uma vez identificadas essas situações, é possível nós desenvolvermos estratégias específicas de enfrentamento para que o indivíduo lide com essas situações de risco de forma mais eficaz. Ou seja, nós vamos precisar verificar para cada indivíduo quais são as situações de risco que aumentam a probabilidade de que ele faça uso de uma determinada substância e desenvolver junto com esta pessoa estratégias para que ele possa enfrentar de forma funcional e assertiva essas situações de risco. Ela é essencial na prevenção de recaída. Aprender a enfrentar essas situações, a Serebrenic vai nos dizer que é a
base da abordagem da prevenção de recaída. Colocar o indivíduo ou deixar o indivíduo em condições de se deparar com uma situação de alto risco para o uso de drogas e ele ter habilidades, estratégias para lidar naquela situação sem recair, é a base da prevenção de recaída. Nós podemos incluir aqui o desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas, o uso de técnicas de relaxamento, a busca de apoio social, a modificação de pensamentos negativos e distorcidos e muitas outras estratégias que podem variar de pessoa para pessoa. Seguindo, é importante nós fazermos uma diferenciação. Nós estamos aqui conversando sobre prevenção de recaída. Mas a autora menciona uma diferenciação importante aqui para nós entre o lapso e a recaída. Suponhamos que o indivíduo, após um tratamento de dependência química, ele está abstinente a um determinado período. E de repente, exposto a uma situação de alto risco, ele retoma o consumo. Naquele momento específico, pontual, ele retoma e logo na sequência, vamos dizer assim, no outro dia ele se dá conta, opa, peraí, não deveria ter feito, acabei consumindo drogas novamente. A autora vai mencionar que essa recaída ou esse uso pontual é o chamado lapso, que é um retorno momentâneo ao comportamento anterior, aquele comportamento de uso de drogas. É como se fosse um escorregão. Esse é o lapso, um retorno momentâneo. Já a chamada recaída, nós podemos compreender como um lapso mais demorado. Assim como o lapso, a recaída também é considerada transitória. Consiste em eventos que podem ou não ser seguidos de um retorno à abstinência. Puxa, seja no lapso, que é aquele retorno momentâneo, ou na recaída, que é um retorno mais demorado, nós precisamos considerar essas duas condições como transitórias, como eventos que podem e devem ser seguidos pelo retorno à abstinência. Fatores que influenciam a recaída. Quero conversar com você sobre alguns fatores intrapessoais que dizem respeito ao próprio indivíduo. O primeiro deles é a autoeficácia. Esse fator intrapessoal que diz respeito ao próprio indivíduo está relacionado à confiança que a pessoa tem em si mesma e na sua capacidade de fazer escolhas. O quanto essa pessoa se sente capaz, confiante, segura de se fazer uma escolha de permanecer abstinente numa determinada situação. Esse é um fator importante e que influencia a recaída ou não. Outro fator importante são as expectativas de resultado, que trata da antecipação que o indivíduo faz dos efeitos de uma experiência futura. Essas expectativas, elas podem ser positivas com relação ao uso de drogas ou elas podem ser negativas com relação ao uso de drogas. O indivíduo pode ter expectativas de que se ele usar, ele vai se distrair, vai ser um momento prazeroso, ele vai se socializar mais. Essa é uma expectativa de resultado positiva que influencia a recaída. Ou ele pode ter uma expectativa de resultado negativa. Puxa, se eu usar drogas, eu vou passar mal, eu vou perder todo um trabalho que eu estou desenvolvendo, eu vou voltar àqueles velhos hábitos, eu vou ter conflitos familiares, pessoais. Essas são expectativas de resultado negativo e que favorecem a manutenção
de um novo repertório comportamental, no caso a abstinência. O outro fator intrapessoal é a fissura, que é o desejo subjetivo de consumir a substância. É possível minimizar a fissura, focando as sensações do cliente, da pessoa e suas expectativas de resultado ante o uso da substância. O que isso aqui quer dizer? A fissura, nós vimos e sabemos que é um desejo subjetivo que vai permanecer por muito tempo. Por muito tempo após ele estar abstinente, ele permanecerá tendo esse desejo subjetivo. É possível minimizar a fissura, considerando aqui estratégias de prevenção de recaída, tá bom? Quando nós fazemos um contraponto com as expectativas de resultado que o indivíduo tem. Eu estou com vontade, fissura, desejo. Mas quais são os resultados que eu terei se eu fizer uso da droga? O próximo fator intrapessoal é a motivação, que é o principal fator da mudança. Lembrando que essa motivação é do próprio indivíduo. É essa motivação que move o indivíduo na direção de permanecer naquela condição abstinente. O próximo fator intrapessoal são as habilidades de enfrentamento. Quais são as habilidades de enfrentamento que o indivíduo desenvolveu para lidar com as situações de alto risco? Quais habilidades ele possui quando ele, de repente, estiver ali em uma festa? Quais são as habilidades que ele desenvolveu quando ele estiver na presença de alguém fazendo uso de uma determinada substância? Essas habilidades de enfrentamento são fatores que influenciam a recaída. E um outro fator intrapessoal que influencia a recaída são os estados emocionais. Existem muitos estudos que dão conta de demonstrar que os afetos negativos favorecem a recaída do uso de substâncias. Mas eu preciso colocar aqui também os estados emocionais positivos. Muitas vezes, e a gente vai ver já já, os estados emocionais positivos, como o indivíduo está muito alegre, está muito animado, está participando de uma festa, de uma celebração, esse estado emocional positivo pode ser um fator que influencia a recaída. E temos os fatores interpessoais, que são as relações interpessoais. Qual é o suporte, o apoio social, familiar que esse indivíduo possui? Qual é o respaldo, o suporte emocional que ele tem? Ele tem pessoas que podem ajudá-lo, ele tem familiares, ele tem mentores, ele tem pessoas que vão dar um suporte ali adequado nos momentos em que ele estiver com fissura, nos momentos em que ele estiver sob um estado emocional negativo, nos momentos em que ele estiver vulnerável ao uso de drogas. Relações interpessoais é um fator interpessoal que influencia a recaída. Bom, quero agora falar com você sobre alicerces da prevenção de recaída. Vamos conversar sobre 3. O primeiro deles é o treinamento de habilidades sociais. Estou falando de alicerces da prevenção de recaída. Veja, treinamento de habilidades sociais. Essa pessoa que passou ou que está passando por um tratamento da dependência química, ele precisa desenvolver habilidades sociais. Ele precisa desenvolver competências socioemocionais para lidar com as situações de alto risco, mas para lidar com as situações do seu dia a dia. Ele desenvolveu um novo repertório comportamental,
ele mudou hábitos, ele agora não frequenta possivelmente mais os mesmos lugares, mas ele precisa ter habilidades sociais, por exemplo, de lidar com estados emocionais negativos, de lidar com estados emocionais positivos, de lidar com situações de estresse, de frustração, de pressão social. Por exemplo, quando amigos convidarem ele para uma festa onde as pessoas farão consumo de drogas, ele precisa ter habilidade social de dizer sim, de dizer não, de dizer não quero, de dizer isso não é um local para mim. São habilidades sociais necessárias para que se faça a prevenção de recaída e a manutenção daquele comportamento novo, daquele comportamento abstinente. Treinamento de habilidades sociais. Se você for fazer dentro de um tratamento de dependência química, um programa de prevenção de recaída, você precisa considerar esse alicerce que é o treinamento de habilidades sociais. O próximo alicerce são mudanças no estilo de vida, que são cruciais para se manter a abstinência e prevenir recaídas. Puxa, se essa pessoa que fazia uso abusivo de drogas agora está abstinente, é imprescindível que ela reestruture sua rotina diária, suas atividades, quais são os seus amigos, quais são os locais onde ele frequenta, quais são os ambientes de suporte, de incentivo à sobriedade. Se ele não fizer mudanças no seu estilo de vida, dificilmente ou quase impossível ele manter aquele comportamento abstinente. É um alicerce, ele precisa fazer mudanças no estilo de vida. Ao profissional cabe, de forma colaborativa, auxiliar o seu cliente dessas mudanças. Fazer ali um programa de ativação comportamental, verificar quais são as atividades que ele pode implementar em sua rotina diária, seja lá qual for essa atividade, desde que essa atividade incentive a sobriedade, a manutenção da mudança. E o terceiro alicerce da prevenção de recaída são novas atividades saudáveis. Puxa, se esse indivíduo fazia o consumo abusivo, frequentava a festa onde as pessoas consumiam, virava a noite bebendo, usando drogas ilícitas, agora é fundamental estabelecer novas atividades saudáveis e envolver-se ali numa rede social que apoie a recuperação. Pessoas ali que tenham, por exemplo, hábitos de atividade física, hábitos de leitura, hábitos de estudo, hábitos religiosos, são atividades saudáveis e que apoiam a recuperação. Esse é o terceiro alicerce da prevenção de recaída e é importante que o profissional auxilie o seu cliente de forma colaborativa a verificar quais são as atividades saudáveis que faz sentido para ele, que realmente vai ser prazeroso para ele. Terceiro alicerce da prevenção de recaída, novas atividades saudáveis. E estou mencionando, sobre as situações de alto risco, e eu já disse também que as situações de alto risco são aquelas que aumentam a probabilidade de uso de drogas. E é importante nós sabermos que essas situações de alto risco são o foco principal do trabalho de prevenção de recaída. É importante que o profissional auxilie o seu cliente a identificar, reconhecer quais são as situações de alto risco para ele. Uma situação de alto risco para mim cliente, é ir em festas. Puxa, então eu preciso desenvolver estratégias de enfrentamento para essa situação. Em princípio, é importante que eu evite
quando necessário, ir a festas, porque festas é uma situação de alto risco para mim. Estar num grupo de amigos ali confraternizando é uma situação de alto risco. Sair sexta-feira à noite é uma situação de alto risco. Ficar sozinho em casa é uma situação de alto risco. Ouvir determinadas músicas é uma situação de alto risco. É importante que o profissional auxilie o seu cliente a reconhecer quais são as situações de alto risco para ele, para que ele possa evitá-las quando necessário e para que ele possa desenvolver estratégias de enfrentamento para essas situações de alto risco. Trouxe aqui algumas situações de alto risco, como mencionadas já os estados emocionais negativos e positivos, uma situação de alto risco. O teste de controle pessoal, o que é isso? O indivíduo está abstinente a um determinado tempo e ele acredita que é capaz de ir naquela festa onde todas as pessoas estão fazendo consumo de drogas, mas ele não vai fazer. Ele vai ficar ali junto com essas pessoas, ele vai conversar com essas pessoas, mas ele não vai fazer. É um teste de controle pessoal. Essa é uma situação de alto risco. Mas muitas vezes o indivíduo tenta fazer esse teste e é muito perigoso para a recaída, para favorecer a recaída. Cedendo às tentações, à vontade de consumir a substância, principalmente nos momentos de fissura, quando o desejo subjetivo forte estiver presente, ele pode ceder às tentações. Determinantes interpessoais, todas aquelas questões que nós conversamos sobre o próprio indivíduo, sobre esses fatores dele mesmo, a motivação de se manter na mudança, a autoeficácia, o que ele pensa a respeito de si mesmo, quais são as atividades que ele pretende desenvolver agora nesse novo padrão de vida que ele está desenvolvendo. Esses determinantes interpessoais são situações de alto risco e precisam ser observadas. Precisam ser observados. E a pressão social também é uma situação de alto risco. Puxa, até que esse indivíduo permaneça abstinente num determinado tempo, por um determinado período, aqueles mesmos amigos, aqueles mesmos lugares, aqueles mesmos hábitos podem se constituir como pressão social e isso sim ser uma situação de alto risco e aumentar a probabilidade do uso de drogas. Para cada pessoa, como nós já mencionamos aqui, existem situações de alto risco. Então é importante que a pessoa identifique quais são as principais situações de alto risco para si mesma. E cabe ao profissional auxiliar o seu cliente a identificar quais são as situações de alto risco para o seu cliente. Assim é possível fazer a prevenção de recaídas de forma mais assertiva, mais eficaz. A Serebrennik nos dá algumas dicas aqui importantes para nós identificarmos, junto com o nosso cliente, quais são as suas situações de alto risco. A primeira delas é observar diretamente o comportamento. Puxa, como que eu ajo, quais são as minhas reações num determinado contexto, após um determinado convite, quando eu estou exposto a um determinado grupo de pessoas. Observar diretamente o comportamento. Quais são as minhas atitudes, quais são as minhas ações. Uma outra forma é escrever uma autobiografia. Ao escrever sua história, a pessoa vai se dando conta dos eventos ou estados emocionais que mais a deixam suscetível ao uso da substância. Quando a pessoa faz a autobiografia e escreve a sua própria história, ela se dá conta de quais foram os eventos disparadores para o uso de drogas, quais foram os gatilhos, quais foram
as pessoas, quais foram os lugares, quais eram os estados emocionais que precederam o uso da substância. Uma outra forma, descrever as recaídas passadas e as fantasiadas. Pode ser que o indivíduo tenha recaído outras vezes. Vamos descrever isso? Essa descrição pode ser verbal, pode ser por escrita. Vamos verificar passo a passo como que aconteceu aquela recaída anterior. Ou se a pessoa nunca recaiu, quais são as recaídas que são fantasiadas? Como que ele se imagina fazendo uso de drogas novamente? E uma outra forma de identificar as situações de alto risco para o indivíduo é um automonitoramento. Ele pode fazer um diário descritivo da rotina do dia, identificando um padrão de uso, os antecedentes e as consequências desse uso. Lembra das expectativas com relação ao uso? Ele pode ir fazendo um diário descritivo, um diário mesmo, por escrito, da sua rotina, por exemplo, quando ele vai para o trabalho, quando ele volta do trabalho e vai para os estudos, quando ele sai dos estudos e vem para casa. Qual é a sua rotina? Quais são os antecedentes no meio de todos esses acontecimentos do seu dia que fazem com que ele sinta vontade de usar drogas? E quais são as consequências? Quais são as expectativas de uso que ele tem quando ele pensa em usar drogas? Esse é um automonitoramento que vai ser muito útil para identificar situações de alto risco para o nosso cliente. Trouxe aqui o modelo linear de prevenção de recaída da Serebrenic, que está aqui, ó, situação de alto risco. Diante de uma situação de alto risco, diante de uma festa onde as pessoas estão fazendo consumo de drogas. A resposta é positiva. Mesmo nesta situação de alto risco, eu digo não, estou legal, não quero. Resposta positiva. Isso aumenta a autoeficácia, aumenta a minha autoconfiança. Isso diminui a probabilidade de uma recaída futura. Situação de alto risco, festa, pessoas consumindo drogas. A resposta é negativa, eu tenho um lapso, um retorno momentâneo. Diminui-se a autoeficácia, a autoconfiança. O resultado pode ser expectativas positivas com relação ao uso e diminuição da autoeficácia. Esse lapso, que era um retorno momentâneo, pode se constituir como um começo do uso. E aí nós temos o chamado efeito da violação da abstinência, que eu vou conversar já já com você, e os efeitos contínuos da substância. Isso aumenta a probabilidade de recaída e o retorno ao padrão de consumo inicial. Falei aqui do efeito da violação da abstinência. Agora não tem mais o que fazer. Após um lapso, que é esse retorno momentâneo, o indivíduo pode ter pensamentos do tipo: já furei mesmo a abstinência, então já era. Agora não tem mais o que fazer. Não consigo ficar sem a droga mesmo. A Serebrenic, ela nos explica que é como se fosse uma permissão que a pessoa se dá para continuar usando a droga. Trata-se de uma reação emocional cognitiva a um lapso inicial. Influencia a probabilidade de o lapso ser seguido por um aumento do uso da substância. Vamos considerar que a pessoa foi a uma festa, os amigos convidaram ele para uso e ele tomou um copo de bebida alcoólica. Esse lapso, esse retorno momentâneo, pode ter um efeito chamado de violação da abstinência, que faz ele pensar: puxa, agora não tem mais jeito. Já furei mesmo a abstinência, vou tomar todas. É como se ele se desse permissão. Então esse efeito aqui é muito perigoso e precisa ser foco de atenção do profissional que está trabalhando com dependência química, trabalhando com recuperação e reabilitação.
trabalhar ali junto com o indivíduo, com a pessoa, com o seu cliente, sobre quais são os efeitos da violação da abstinência. Puxa, se ele bebeu um copo e ele não cedeu a esse efeito da violação da abstinência, pode ser só um lapso, um retorno momentâneo, transitório, e seguir lá com o tratamento, seguir lá com o programa de recuperação e de reabilitação. Por fim, encerrando aqui a nossa conversa sobre prevenção de recaída, identificamos as situações de alto risco. Desenvolvemos estratégias para lidar com as situações de alto risco. É necessário, importante, indispensável que seja realizado um treinamento e implementadas mudanças no estilo de vida. Vimos que isso é um dos alicerces da prevenção de recaída. Novos hábitos saudáveis precisam ser implementados. E é importante que a pessoa, principalmente no início do tratamento, no início do programa de recuperação e de reabilitação, evite lugares, hábitos e pessoas que podem aumentar a probabilidade do uso de drogas. Aqui estão dois materiais, né, para a gente continuar estudando. O primeiro é esse vídeo do professor Ronaldo Laranjeira, um vídeo curto, mas excelente, onde ele aborda como prevenir a recaída na dependência química. E tem um artigo também que eu vou sugerir a leitura, Dependência Química e Prevenção à Recaída. Aqui está a nossa referência. Eu desejo a você bons estudos, permaneço à disposição para qualquer dúvida, pode usar as minhas redes sociais, o meu site e qualquer meio de comunicação que você encontre para nós continuarmos estudando sobre a dependência química, sobre o tratamento, sobre recuperação e reabilitação. Um forte abraço e até a próxima.